Indígenas voltam a protestar em Brasília contra marco temporal para demarcação de terras. Tema estava na pauta do STF durante tarde desta quarta-feira, 25. Pelo marco temporal, etnias só podem reivindicar terras, que já ocupavam antes da Constituição de 1988. Foi segundo dia consecutivo de manifestações na capital federal. Assisto agora, em Últimas Notícias. Indígenas de diversas regiões do país voltaram a protestar na esplanada dos ministérios, em Brasília, nesta quarta-feira, 25, contra o chamado marco temporal para demarcação de terras. O tema estava na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, STF, desta tarde, no entanto, acabou não entrando em discussão. Com o marco temporal, as etnias só podem reivindicar a demarcação de terras nas quais já estavam antes da promulgação da Constituição de 1988. Este foi o segundo dia de atos na capital federal. A mobilização dos indígenas é pela rejeição da tese, defendida por ruralistas e garimpeiros, saiba mais abaixo. Leia também. Às 14h15, os indígenas saíram do acampamento montado desde domingo, 22, a 2 quilômetros do Congresso Nacional, e iniciaram a marcha pela esplanada. Eles seguiram até o STF, na Praça dos Três Poderes, carregando faixas com frases como terra protegida e não ao marco temporal. Desde a altura do Teatro Nacional, as vias N1 e S1 foram interditadas. A Polícia Militar do Distrito Federal acompanhou o protesto, que não teve registro de incidentes. Por volta das 18 horas, quando a sessão no Supremo foi encerrada, sem que o marco temporal para demarcação de terras indígenas fosse debatido, os manifestantes voltaram para o acampamento. Samara Pataxó, advogada indígena e assessora jurídica da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, explica o posicionamento do grupo. Nós, povos indígenas, estamos mobilizados para dizer não ao marco temporal, porque ele é um critério limitador e desconsidera completamente diversos processos históricos vividos pelos povos indígenas, nos quais muitos foram impedidos de estar em seus territórios na data da promulgação da Constituição Federal. Abre aspas. Esse julgamento vai definir o futuro da demarcação indígena no Brasil. Fecha aspas. Diz a advogada indígena, que representa uma comunidade do extremo sul da Bahia. A APIB também está em Brasília, para denunciar casos de violência nas aldeias. Um dossiê elaborado pela associação cita que há 10 lideranças, de diferentes estados, que sofrem perseguição e ameaças. O documento foi entregue à Embaixada da França. Jaque Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, destaca o impacto do garimpo nas comunidades. A exploração ameaça a continuidade dos territórios do povo Guarani Kaiowá. A terra está envenenada, a água secando. Tudo que conseguiram explorar, exploraram até hoje. Mas ainda há muito o que preservar, por isso estamos aqui, diz a liderança indígena. O acampamento Luta pela Vida, que reúne cerca de 6.000 indígenas de 170 povos, segundo os organizadores, foi montado na Praça da Cidadania, atrás do Teatro Nacional, no último domingo, 22. A previsão é que o grupo fique até sábado, 28, no Distrito Federal, enquanto acompanha a votação sobre a demarcação de terras. Os indígenas também haviam acampado em Brasília no mês de junho, para protestar contra a aprovação do PL 490, de 2007, que cria o marco temporal na lei, além de permitir o contrato de cooperação entre índios e não índios para atividades econômicas, e possibilitar o contato com povos isolados, para intermediar ação estatal de utilidade pública. O texto do projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, na Câmara dos Deputados, e aguarda análise do plenário da Casa, o que não tem data prevista. Depois, se passar, segue para a tramitação no Senado. Está na pauta do STF o julgamento de um recurso que pode ser aplicado em outros processos, e que define os critérios para a demarcação de novas terras indígenas. Na prática, a Corte analisa se é válida a tese do marco temporal, na qual indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam até 1988, data da promulgação da Constituição Federal.
Essa tese foi usada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, antiga Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, Fátima, para solicitar a reintegração de posse de uma área localizada em parte da Reserva Biológica do Sassafrás, no estado, onde fica a terra indígena Ibirama-Laclannon, local em que também vivem os povos Guarani e Caingangue. O recurso julgado é de autoria da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que questiona uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que acatou o marco temporal no caso. Em junho, quando o julgamento também estava pautado, mas foi adiado para agosto, a Procuradoria-Geral da República, PGR, apresentou um memorial contrário à tese. O documento cita que o direito dos indígenas sobre suas terras é congênito e originário, independentemente de titulação ou reconhecimento formal, e que há de considerar a legislação vigente à época da ocupação. Leia mais notícias sobre a região no G1 Distrito Federal. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.